Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Salmo número 112. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. E nesta noite nós estamos aqui novamente, noite de quarta-feira, para louvar o nosso Deus. Vamos nos colocar diante dele, vamos buscar a sua presença nesse momento e colocar as nossas vidas diante do nosso Deus. Querido e eterno Deus, nós te damos graças, Senhor, nesta noite, porque mais uma vez o Senhor nos permite estar aqui na tua presença, Senhor, reunidos. A tua igreja se reúne neste momento para louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Queremos te agradecer, Deus amado, pelo teu cuidado, por esse dia que o Senhor nos deu, dia de trabalho. Muito obrigado, Deus, pelo teu acompanhamento, teu cuidado com cada um de nós. Certamente o Senhor nos protegeu o dia todo, Senhor, e agora nós estamos aqui para louvar o teu nome. Queremos te agradecer, Deus amado, pelas bênçãos recebidas das tuas mãos e te pedir, Deus amado, que o Senhor continue a estar conosco, nos abençoando e que as nossas vidas estejam sempre diante de ti, ó Senhor, que nós possamos caminhar em santidade, com alegria, louvando sempre o teu nome, Senhor, e aonde nós estivermos, pregarmos a tua palavra, Senhor, poder ajudar os nossos queridos que nos rodeiam, as pessoas do trabalho, na escola, aonde nós estivermos, Senhor, que nós possamos ser luz naquele lugar, Senhor, e que as pessoas possam ver que o Senhor é o nosso Deus, e que o Senhor existe, e que o Senhor ama o seu povo, e nós te damos graças, Senhor, por isso. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, porque podemos contar contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, este culto, os irmãos que estarão participando deste culto, Senhor, que sejam iluminados pelo teu Santo Espírito e que o Senhor receba dos nossos corações o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa oração. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te pedimos também que o Senhor nos perdoe as falhas e que o Senhor nos aceite diante de ti nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Todo
bondade e bênção sem fim, pois quem se compara a ti, nas alturas entronizado és, pois quem se compara a ti, tua grandeza imensurável é. Com os meus lábios eu te louvo, Deus, do teu amor eu sempre cantarei. Com os meus olhos vejo o teu poder e a beleza de tua criação. Com o meu coração prostrado a ti, consagro minha vida em teu altar. Com os meus lábios eu te louvo, Deus, do teu amor eu sempre cantarei. Com os meus olhos vejo o teu poder e a beleza de tua criação. Com o meu coração prostrado a ti, consagro minha vida em teu altar. Consagro minha vida em teu altar. Consagro minha vida em teu altar. Graça e paz, irmãos. Nesse momento estarei fazendo oração de intercessão, mas primeiramente eu estarei lendo a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 20, do versículo de 1 a 5. Então a palavra do Senhor nos diz assim: que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os seus pedidos. Em nome de Jesus. Essa palavra tão preciosa, que ela possa realmente estar nos nossos corações com a certeza de que o Senhor atenderá aos nossos pedidos. Vamos orar, irmãos? Santo e querido Deus, muito obrigado, Pai Santo, Pai querido, por esse dia que o Senhor nos concede, Senhor Deus, por esse momento de oração. Obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem sustentado o teu povo, o Senhor tem guardado, o Senhor tem abençoado, Senhor. Nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, para colocar as nossas petições, Senhor Deus, no Teu altar. Tu conheces, Senhor Deus, a vida de cada irmão da IPI de Vila Formosa. Tu conheces as necessidades de cada irmão, de cada família, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Senhor, com provisão na casa de cada um. Quero te pedir, Senhor Deus, em especial, todos os enfermos, Senhor Deus, que está na nossa lista do grupo, Senhor. Tu conhece cada nome que está ali, cada necessidade, cada enfermidade, Senhor Deus. Tu conheces, Senhor Deus. Que o Senhor venha com a sua mão bendita, Senhor Deus, e com o teu amor, Senhor, curar essas pessoas, Senhor Deus. Que o Senhor venha acalmar as suas dores, Senhor Deus. E que essas pessoas, se estiverem em hospitais, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, os médicos, as enfermeiras que estão cuidando dessa pessoa, Senhor Deus. E que essas pessoas possam, Senhor Deus, ter alta do hospital e ser curada das suas enfermidades, Senhor Deus. Todos aqueles que estão no nosso grupo, Tu conheces cada um, Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoar, Senhor. Que o Senhor venha também abençoar, Senhor Deus, especialmente, Senhor Deus, essas pessoas que estão no leito de hospital, que estão com essa doença terrível, Covid-19, que tem tirado tantas vidas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor cure essas pessoas, Senhor Deus, e traga-as de volta para casa, Senhor Deus, que elas possam vencer essa doença no Teu nome, Senhor. Queremos te pedir, Senhor Deus, que
todas as pessoas que estão no nosso grupo, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoá-las, Senhor Deus. Quero te pedir, Senhor Deus, que esteja abençoando também os irmãos que estão enlutados, Senhor Deus, que perderam os seus entes queridos, Senhor. Que o Senhor venha confortar os corações, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, a cada irmão que tem pedido oração, porque está com seu coração triste, porque perdeu um ente querido, Senhor. Passamos, Senhor Deus, nesse 1 ano e 7 meses, Senhor Deus, passamos angústias, passamos, Senhor Deus, tristeza, Senhor Deus, ansiedades, Pai, mas nós sabemos, Senhor Deus, que tudo está sob o Teu controle, Senhor Deus. Sabemos que nada foge do Teu controle, Pai, e por isso nós te pedimos. Quero te pedir também, Senhor Deus, pela IPI de Vila Formosa, que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, o nosso pastor Gilberto, sua família, que o Senhor venha abençoar a cada departamento da nossa igreja, os presbíteros, a mesa diaconal, Senhor Deus, o conselho da igreja, que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, o louvor, que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, todos os membros da nossa igreja, que esses membros possam sentir no coração, Senhor Deus, o desejo de voltar para a Tua casa, para louvar e bendizer o Teu santo nome. Que esse dia, Senhor Deus, esteja próximo, Senhor Deus, que nós possamos voltar para a Tua casa e prestar culto a Ti, Senhor Deus, todos juntos, Senhor Deus, no mesmo amor, no mesmo calor, Senhor Deus, na mesma fé, Senhor Deus, na mesma paixão por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor Deus, que esse dia possa chegar logo, logo, Pai. Te pedimos, Senhor, especialmente também pelas famílias assistidas, pela IPI de Vila Formosa, Senhor Deus. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando ricamente essas famílias, Senhor Deus, que não venha faltar nada para elas, Senhor Deus, nada de material, que o Senhor, através dos nossos queridos irmãos, que nós consigamos, Senhor Deus, trazer o alimento para essas casas, Senhor Deus. E te pedimos, Senhor Deus, que principalmente essas pessoas possam ter o alimento espiritual também, Senhor Deus, que possamos estar trazendo a elas, Senhor, o conhecimento da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Esteja abençoando, Senhor Deus, os nossos queridos, onde quer que eles estejam, Senhor Deus. Esteja abençoando aqueles irmãos que estão à procura de trabalho, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Pai, abençoar, Senhor Deus, para que as portas de emprego comecem a se abrir, Senhor Deus. Estamos vendo, Senhor Deus, que a pandemia, Senhor Deus, ainda não terminou, mas temos percebido o quanto Tu tens sido fiel, nos abençoando, Senhor Deus, com essas vacinas, Senhor Deus, que essas vacinas possam chegar a todas as pessoas, Senhor Deus, do nosso país, da nossa cidade, do nosso mundo, Senhor Deus, que essas vacinas possam chegar e que essa pandemia, Senhor Deus, esse vírus possa ser aniquilado da nossa terra, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha cuidar, Senhor Deus, das pessoas que estão à frente, Senhor Deus, dessa doença, Senhor Deus, as pessoas que cuidam dos enfermos, Senhor, os cientistas que cuidam de conseguir, Senhor Deus, as vacinas, Senhor Deus, e o tratamento, enfim, Senhor Deus, que logo, logo tudo isso possa terminar, Senhor Deus, e possamos voltar à nossa vida, Senhor Deus, que tínhamos de podermos nos encontrar na Tua casa, Senhor. Temos saudade de todos os nossos irmãos, Senhor Deus, e sentimos desejo no coração de estarmos juntos, reunidos, louvando e bendizendo o Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor já fez por nós e por tudo que o Senhor ainda fará, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez venho aqui, através da mesa diaconal, agradecer todas as doações feitas pelos irmãos. Após essa pandemia, com certeza teremos várias histórias para contar. E uma dessas histórias é que cada irmão que doou
poderá dizer que através da sua ajuda, ajudou a suprir 4 famílias, né? Que nesse período difícil, 4 famílias foram supridas pela ajuda dos irmãos. E as famílias que recebem as doações também poderão contar a história de como Deus, através do Espírito Santo, tocou a igreja, né, a IPD Vila Formosa, a estar ajudando e a suprir essas famílias. Tudo isso movido pelo Espírito Santo. Então, lembramos, né, que todo dia 15, até o dia 15, estamos coletando os valores em dinheiro, nas contas bancárias. Quem leva os produtos pessoalmente até a igreja poderão fazer até o dia 15 também, né? E no dia 20 nós estaremos já entregando essa cesta para as famílias. Então, mais uma vez agradecemos, através da mesa diaconal, a disponibilidade e a generosidade que os irmãos têm contribuído. Então vamos orar. Ó Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por essas famílias que têm contribuído, porque o Senhor tem tocado nesses corações de estar suprindo essas famílias. Sustenta as famílias ajudadas também na fé, que elas possam estar aguardando também a sua vitória. É isso que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, amém, irmãos, muito obrigado mais uma vez pela ajuda dos irmãos e que os irmãos continuem nessa batalha, que ao final de todo esse processo, que essas belíssimas histórias que Deus tem nos proporcionado, né, tanto de ajuda como de ser ajudado, nós podemos estar contando isso e testemunhando o que Deus tem feito por nós. Então, Deus abençoe a todos e muito obrigado. Amém? Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos de 1 a 17. Romanos, capítulo 1, versos de 1 a 17. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta na passagem. O texto diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu
e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Irmãos amados, o apóstolo Paulo, além de ser o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, e certamente o maior teólogo e pastor da história do cristianismo, ele foi também o maior escritor do Novo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13. O apóstolo Paulo escreve esta carta, e esta carta é a mais robusta epístola que Paulo escreveu. Esta carta é o livro que talvez mais tenha influenciado a história do cristianismo ao longo desses séculos. Chegou a ponto de John Murray afirmar que esta carta é a exposição e a própria defesa do Evangelho. John Stott chamou a carta aos Romanos de o manifesto cristão. E mais tarde, F. Bruce chega a dizer que Romanos é certamente o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Alguém disse, com certa razão, que doutrinariamente a carta aos Romanos é a obra mais importante escrita na história da humanidade. Os estudiosos chegam a considerar esta carta como a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. Quando você vai para a história da igreja, é notório a influência dessa carta. Por exemplo, acho que todos vocês conhecem a história de Aurélio Agostinho. Agostinho foi o grande expoente dos pais da igreja, no 4º e no 5º século. Ele era um homem muito culto, ele era um professor de oratória. A sua mãe era cristã, orava por ele há muitos anos, mas ele tinha uma vida devassa. Até o dia que no ano de 386, alguém diz para ele: toma e lê. E era um texto de Romanos, capítulo 13, versos 13 e 14. E quando ele lê esse texto de Romanos, a luz ilumina seus olhos, o coração dele é tocado, a vida dele é transformada, e ele vai se transformar no maior expoente da igreja cristã no período dos pais da igreja. Vocês também conhecem a importância de Romanos na reforma protestante do século XVI, porque o monge agostiniano, Martinho Lutero, prisioneiro de todos os enganos religiosos do seu tempo, achando que ele tinha que praticar boas obras para ser salvo, ele que atormentava o seu padre confessor, porque todo dia, literalmente todo dia, ele comparecia para confessar os seus pecados, gastando às vezes mais de 1 hora, 2 horas nessas confissões. Um dia o padre confessor disse: Lutero, o dia que você cometeu um pecado de verdade, vem aqui que eu não aguento mais as suas lorotas. Esse homem tinha uma verdadeira angústia na alma, até que um dia seus olhos pousam em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. E ele então é liberto daquelas algemas espirituais, e no dia 31 de outubro de 1517, ele vai fixar nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências, deflagrando assim o movimento da reforma protestante do século XVI. Talvez vocês conheçam a história muito importante de John Wesley. John Wesley já era um homem cristão, ele já pregava o evangelho, ele já era até um missionário, mas o coração dele estava inquieto, desassossegado, até o dia em que ele ouve a leitura do prefácio de Lutero à carta aos Romanos, isso no dia 24 de maio de 1738, e ele diz que o coração dele aqueceu, e ali começa então um despertamento do grupo do chamado Clube Santo, da Universidade de Oxford, que vai no ano seguinte, 31 de dezembro de 1739, experimentar o poderoso avivamento inglês, que varreu toda a Inglaterra e levantou a igreja das cinzas.
Poderíamos citar muitos outros exemplos de como Deus usou esta carta para inflamar corações e para despertar a sua igreja ao longo da sua caminhada. Certamente, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, celebrando os seus 115 anos, tem pautado a sua mensagem pelo Evangelho apresentado aqui nesta epístola. Eu gostaria então de olhar com os meus irmãos alguns aspectos importantes aqui do Evangelho e da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, veja comigo as marcas do Evangelho que nós anunciamos, que Paulo anunciou, que esta igreja anuncia. Eu chamo a sua atenção primeiro para o arauto do Evangelho, no verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo não tem a pretensão de ser um homem que põe o seu ninho lá nas alturas. Ele se apresenta como servo, como doulos, como escravo. E ele vai dizer que ele não é apóstolo porque ele se auto-intitulou, nem porque qualquer outro homem o nomeou. Ele é apóstolo porque ele foi chamado para isso. E ele afirma que ele foi separado para o Evangelho. Ele não tinha uma outra bandeira. A bandeira dele não era política, a bandeira dele não era econômica, a bandeira dele não era social, a bandeira dele não era este ou aquela outra ideologia. Ele foi separado para uma finalidade específica, para o Evangelho. E agora ele vai mostrar para nós a fonte deste Evangelho, porque o Evangelho não é dele, o Evangelho é de Deus. O Evangelho de Deus, nós anunciamos aqui, é o Evangelho de Deus. Não é o Evangelho do fulano, não é do Beltrano, não é deste teólogo, não é daquele outro teólogo, não é desta corrente, não é daquela outra corrente doutrinária, é o Evangelho de Deus. Só tem um Evangelho, é o Evangelho de Deus. E agora ele vai mostrar para nós, amados, que este Evangelho de Deus que ele anuncia não é novo, não é uma inovação, não foi inventado nem criado por ele. Olha o verso 2: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. O que Paulo está dizendo? Que este Evangelho que nós pregamos não é diferente daquele Evangelho que os profetas pregaram, que os patriarcas creram, que os irmãos do passado proclamaram. Tudo isso era anunciado lá na Escritura e chega até nós ainda hoje. Já foi orado aqui hoje, agradecendo os pioneiros, agradecendo os pais, agradecendo aqueles que nos ensinaram este Evangelho. E nós queremos que esta geração, você e eu, continuemos a anunciar este Evangelho para as futuras gerações, porque só tem um Evangelho, é o Evangelho de Deus. Mas qual é a essência deste Evangelho? Notem comigo, por favor. Versículo 3, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então vamos entender aqui, o Evangelho é de Deus, o Evangelho é antigo, mas o Evangelho é centrado na pessoa de Jesus Cristo, é a sua encarnação, é a sua morte, é a sua ressurreição, é o seu senhorio. Nós não temos outra mensagem, nós não temos outra palavra a não ser anunciar Cristo, o Filho de Deus, que desceu do céu, sendo Deus se fez homem, sendo rei se fez servo, sendo infinito tornou-se finito, sendo santo, 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 veio para fazer pecado por nós, sendo bendito eternamente, foi feito maldição por nós, morrendo por nós, ressuscitando para nossa justificação, estando à destra da direita de Deus, intercedendo por nós, reinando sobre a igreja, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Este é o Evangelho que esta igreja tem anunciado ao longo desses 115 anos. Bendito seja Deus. Mas notem vocês, amados irmãos, que este Evangelho tem uma abrangência. Olha comigo o verso 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Este Evangelho precisa alcançar o mundo inteiro. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem reconhecido a sua vocação. Ela entende que este Evangelho não é apenas
para esta comunidade, nem apenas para esta cidade, nem apenas para esta nação. Louvado seja Deus pela vocação missionária desta igreja. Louvado seja Deus porque esta igreja, ao mesmo tempo que se preocupa com a sua Jerusalém, com a sua Judeia, com a sua Samaria, tem seus olhos também voltados para os confins da terra. Bendito seja Deus. Porque este evangelho é o evangelho que precisa ser proclamado e anunciado em todo o mundo. Agora notem comigo, irmãos, as marcas da verdadeira igreja. O que é uma igreja? Então vamos ver. Primeiro, versículo 7, confira comigo. A igreja é o povo amado de Deus, a todos os amados de Deus. Eu queria muito que você compreendesse essa verdade bendita, porque às vezes muita gente é tomado por um sentimento de complexo de inferioridade, de autoestima lá no chão, e fica olhando diante das lutas da vida. Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Tanto problema, tanta dificuldade, tanta aflição, tanta ansiedade, tanto medo. Entenda uma coisa, você é amado por Deus. A pessoa mais importante do universo ama você. O Criador do universo ama você. Aquele que morreu na cruz ama você. O Espírito Santo que habita em você ama você. Essa é a marca da igreja, é o povo amado de Deus. Mas notem mais, que a igreja é o povo chamado para ser propriedade de Deus. Olha aí no verso 6, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Você tem dono. Você é propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Você foi criado por Ele e você foi comprado por Ele. Você é dele por duas razões. Ele criou você e Ele comprou você. Ele é dono. Você é propriedade exclusiva dele. Você tem valor. É por isso que a Bíblia diz que quem toca em você, toca na menina dos olhos de Deus, porque você é propriedade exclusiva dele. Mas mais do que isso, olhe comigo em terceiro lugar, a igreja é o povo chamado para ser santo. No versículo 7 está escrito isso: chamados para ser de santos. Meu amado irmão, você e eu fomos chamados, convocados, e é isso que significa igreja, eclesia, ek para fora, kletos, chamado. Você foi chamado para fora do mundo, para ser diferente do mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você é sal da terra, você é luz do mundo, você é perfume de Cristo. Você é diferente neste mundo que se corrompe em trevas. Você é chamado para viver uma vida separada para Deus. E isso significa chamado para ser santo. Mas mais do que isso, olha comigo em quarto lugar, que a igreja é o povo que recebe graça e paz. Toda pessoa que tem graça experimenta paz. Toda pessoa que experimenta paz é porque tem graça. Não tem paz sem graça e não tem graça sem paz. A graça de Deus que alcançou você é a raiz. O fruto desta graça é a paz. Então Deus chamou você para experimentar a salvação e a reconciliação com Deus. Mas eu quero concluir essa questão da igreja olhando para você que igreja de Deus, igreja de Cristo, é a igreja também que dá testemunho da sua fé. Olha o verso 8 comigo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Irmãos, a igreja não é apenas um reservatório das bênçãos, onde ele recebe a bênção e a retém. A igreja é um povo que foi alcançado pelo Evangelho, e ao ser alcançado pelo Evangelho, ele se transforma em instrumento para levar o Evangelho em todo o mundo. Não é apenas o pastor, não é apenas a liderança, cada membro, cada pessoa que compõe a igreja de Deus tem esta missão de testemunhar a sua fé no mundo todo. E eu não sei se você concorda comigo, mas nós vivemos, penso eu, na geração mais privilegiada da história da humanidade. Esta igreja, vocês sabem disso, tem um canal de YouTube.
já beirando a 800 mil seguidores. Esta igreja está colocando legenda nos seus sermões, já em inglês, em russo, em mandarim, em francês. E esta igreja então está abrindo janelas para o mundo todo, para que esta palavra chegue, porque esta é a missão da igreja. Ela precisa ser testemunha até os confins da terra. E esta igreja quer continuar tendo esta vocação missionária, porque isso é ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas agora eu gostaria de pensar um pouco com você sobre a questão do evangelho que esta igreja anuncia. Primeiramente, Paulo proclama aqui o compromisso que ele tem com esse evangelho. E o primeiro compromisso está no versículo 14. Ele diz: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Depois ele diz no verso 15: pois eu estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Depois ele diz no verso 16: pois eu não me envergonho do evangelho. São 3 atitudes dignas de nota. Primeiro, eu sou devedor. Segundo, eu estou pronto. Terceiro, eu não me envergonho. Irmãos amados, imaginem vocês este exército de homens e mulheres aqui presentes nesta manhã, compreendendo esta verdade. Você é devedor. Você deve estar pronto. Você não pode se envergonhar. Este evangelho precisa chegar lá na ponta da empresa, do escritório, do hospital, do comércio, da indústria, do campo. Não importa onde você vai, na sua parentela, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua rua, no seu prédio, no seu condomínio, na sua escola, na sua universidade. Você dizer assim: eu sou devedor, eu não posso reter, eu preciso levar este evangelho. É um legado que Deus deu para você, é uma herança que Deus deu para você, e você precisa passar com fidelidade para outra pessoa. E você dizer: eu estou pronto, com saúde, com doença, com prosperidade, com adversidade, com folga, com aperto, com problema, sem problema, eu preciso levar essa palavra. Eu sou devedor, eu estou pronto, e mais, eu não me envergonho, ainda que as pessoas zombem, escarneçam, critiquem, neguem, eu não me envergonho do evangelho. Mas por que ele não se envergonha do evangelho? Primeiramente, meus irmãos, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como é poderoso o evangelho. Eu estava compartilhando hoje com o pastor Arival, com os meus irmãos presbíteros que estavam no gabinete. Ontem eu estava pregando numa igreja aqui em São Paulo. E neste ano de pandemia, de lutas, onde tantas igrejas fecharam as suas portas, aquela igreja saiu de 850 membros para 1.925 membros. Cresceu mais de 1.000 pessoas na pandemia. Porque não é hora de acovardar-se, não. Não é hora de ficar com medo e acuado, não. A hora da crise, a hora da igreja ser mais ousada, ser mais corajosa, ser mais intrépida, ter mais planos, de alcançar mais gente. E onde este evangelho é pregado, irmãos, pessoas são convertidas. Se prega o evangelho, haverá conversões. A igreja vai crescer, nós vamos para frente, e louvado seja Deus. A igreja Presbiteriana de Pinheiros, nesse ano de pandemia, cresceu em todos os seus aspectos. Louvado seja o Senhor, porque ela não se calou, ela não se acovardou, ela não fechou suas portas, ela nunca disse: agora nós não podemos mais fazer, nós vamos continuar fazendo, porque este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta semana, na terça-feira, eu estava pregando na primeira igreja batista aqui de São Paulo, que está comemorando 122 anos, na capital paulista. Eu estava em Campinas e um pastor da igreja foi me buscar, um dos pastores da igreja. E no caminho ele veio me contando a sua história, e eu confesso que eu fiquei muito emocionado. Porque ele me disse: pastor, o senhor não me conhece, eu posso me contar a minha história? Eu falei: claro. Ele disse: eu era um grande empresário, bem casado, 2 filhos, morava num apartamento maravilhoso, tinha dinheiro, tinha conforto, fazia as viagens mais bonitas, para lugares mais bonitos. E num dia,
um dos meus amigos de viagem me fez uma proposta e eu loucamente aceitei a aventura. Eu entrei no banheiro e ele estava cheirando um papelote de cocaína. E ele disse: olha, é uma coisa extraordinária. Se você quiser experimentar, fique à vontade. Se você também não gostar, você deixa para lá. E ele loucamente aceitou a proposta e cheirou o primeiro papelote. E veio o segundo, e veio o terceiro. E aí veio o vício. E aí ele não conseguia mais contornar a situação. Veio a crise familiar, veio a crise conjugal. Veio o colapso nos negócios. Vieram 10 internações nas mais diferentes clínicas. Daqui a pouco veio o crack. Daqui a pouco veio a total dependência. E ele vendo a sua família sendo desconstruída diante dos seus olhos. Aí um dia chegou em casa de madrugada, viu a mãe chorando, a esposa chorando, os filhos chorando. E ele, não querendo mais ver tanto sofrimento, resolveu se alienar. Pegou uma mala como se fosse fazer uma viagem e foi para a rua. E passou 7 anos como morador de rua em São Paulo, debaixo dos viadutos, nas marquises, nas calçadas. Virou um ser humano destruído, cada dia mais, para manter-se nas drogas. Ele dormiu quase 5 anos debaixo da marquise da primeira igreja batista de São Paulo, quando ele estava completamente arruinado, já tossindo sangue, num viaduto de madrugada. Uma irmã que vinha de uma vigília de oração passa por ele, vê-o tossindo sangue naquele viaduto, diz: se você ainda não morreu diante de uma desgraça de vida dessa que você está vivendo, é porque Deus tem um plano na sua vida. Naquela semana, porque a família dele achava que já tinha morrido, ele estava 6 meses sem tomar um banho, barbudo, cabeludo, sujo, mal cheiroso. De noite, a sua filha passando numa das praças de São Paulo, olha um homem barbudo, cabeludo, cheio de trapos, olha de novo, olha outra vez, baixa o vidro, abre a porta, sai correndo, diz: papai, 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 e o abraça, e o leva para casa. E ali ele conheceu o Evangelho, e ali ele foi liberto das drogas. E este homem hoje é um dos pastores da igreja onde ele dormia debaixo da marquise por mais de 5 anos. Deus restaurou o seu casamento, Deus restaurou os seus filhos, Deus restaurou os seus negócios, Deus restaurou a sua saúde, Deus restaurou a sua dignidade. Jesus mudou a história dele, e hoje ele é um missionário, hoje ele é um escritor. Hoje Deus tem usado a vida dele para alertar milhares, milhões de jovens e adolescentes dessa nação. Sabe o que significa isso, irmão? É o poder do Evangelho de Jesus Cristo, que pega uma pessoa que é sucata humana e transforma esta pessoa num instrumento de bênção para o mundo. Que poder tem este Evangelho? Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É neste Evangelho que se revela a justiça de Deus. Quando você crê neste Evangelho, a Bíblia diz que Deus declara você justo. Deus declara você quites com a lei, quites com a justiça. Declara você perdoado e coloca na sua conta toda a infinita justiça de Cristo. E você agora então está sem qualquer condenação sobre a sua vida, porque você está com seu nome no livro da vida. Você está com o Espírito Santo habitando em você, selado pelo Espírito Santo como propriedade exclusiva de Deus. Este é o Evangelho que nós anunciamos. Este é o Evangelho das Escrituras. Este é o Evangelho que tem sustentado esta igreja 115 anos. E este é o Evangelho que esta igreja certamente vai desejar continuar pregando até que Jesus Cristo volte para nossa resgate, para estarmos para sempre com Ele. Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Amém.
nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações onde julgar, todos grandes e pequenos, o juiz onde encarar, e os remidos triunfantes em fulgor de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, Receber a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja convosco e convosco permaneçam até aquele dia glorioso da vinda do Senhor. Amém, amém, amém.